Perdeu, mas convenceu, é isso? O que aconteceu com esse Corinthians? É difícil falar para o torcedor ficar satisfeito em meio a essa péssima fase do Corinthians, né? Mas eu acho que o Corinthians, resultado à parte, derrota à parte, que só aconteceu também nos minutos finais, o torcedor corintiano tem motivos para ficar mais esperançoso. O Corinthians mostrou aí um caminho, uma luz no fim do túnel, tem uma perspectiva de melhora. O Corinthians se comportou muito bem defensivamente contra o Flamengo. Eu acho que foi um acerto do Vanderlei Luxemburgo escalar o Bruno Mendes na lateral direita no lugar do Fagner, conseguiu bloquear ali as investidas do Everton Cebolinha, que é um dos jogadores mais perigosos do Flamengo. O Paulinho mais recuado, eu acho que o Corinthians perde aquilo que o Paulinho tem de melhor, né? Que é aquela chegada ao ataque, o elemento surpresa, o senso de posicionamento, jogo aéreo, tudo isso que o Paulinho pode produzir ofensivamente, quando ele atua mais recuado, o Corinthians perde. Mas, ao mesmo tempo, o Paulinho se cansa menos. Não precisa subir, não precisa ir e voltar toda hora. E a técnica do Paulinho a gente conhece, a gente sabe, dispensa comentários. Então, o Paulinho fazendo o básico, jogando mais recuado como uma espécie de camisa 5, primeiro volante, não comprometeu e ajudou o Corinthians a ter uma solidez defensiva interessante para segurar o Flamengo durante boa parte do jogo. Que podia ter sido uma goleada, né? Podia. Agora, a infelicidade do Corinthians quando a fase é ruim, meu amigo, é complicado. O Corinthians só tomou o gol porque o zagueiro Léo Pereira não podia ser substituído, sentiu um incômodo muscular e teve que ficar em campo, virou atacante, virou um centroavante e conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas o Corinthians tem motivos para ser mais otimista em relação ao futuro. E aí, Garrafa? Então, o detalhe é o seguinte, né? O Bacege, ele começa bem o resultado, o comentário dele quando ele fala que não dá, é meio inconcebível na cabeça do corintiano você falar que a derrota foi ótima. Claro que não foi. Mas pela circunstância, pelo momento e pela expectativa criada, que era de tomar um sacode, né? Já estavam falando que o Mano Menezes ia assumir o Corinthians hoje. Maracanã lotado. Não era isso? É mesmo. Eu fui à feira no domingo de manhã. Que horas você foi? Umas 9, 10 horas da manhã. Comprou o quê? O assunto na feira era esse, o Mano Menezes vai assumir o Corinthians. Comprou o quê na feira? Maracujá, uva, Você que banana. faz feira? Eu faço, pô. Olha, Mas banana. então, retomando aqui, depois do maracujá do Bacege, o negócio é o seguinte, a expectativa era, o Mano Menezes vai assumir na segunda-feira. Tá aí ultrapassado o Vanderlei Luxemburgo. O Paulinho, com o moderno Vitor Pereira, com o europeu, com o estudioso, estava jogando de centroavante. O Vanderlei, sem tempo para treinar, ele arrumou o Corinthians. Ele vai ajeitando. Ontem o Corinthians foi melhor que o Flamengo no Maracanã. Perdeu, porque estamos falando de um esporte chamado futebol. Tome, Sampaoli. Tá? Então ontem, o Sampaoli ficou no bolso do Vanderlei. O Flamengo, mesmo sem Arrascaeta, mesmo sem Everton Ribeiro, que é o tão badalado time do futebol brasileiro, vai lamentar Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas e o elenco poderoso do Flamengo? E aí? E o elenco poderoso? E aí? Não conseguiu passar pela defesa do Corinthians. E o Corinthians no contra-ataque, coisa que não aconteceu com o Atlético, mas a ideia de jogo, ela foi colocada e ela surtiu efeito ontem. Não fosse o Yuri Alberto, que foi o péssimo jogador do Corinthians. Perdeu 3 chances. O Corinthians teria vencido no Maracanã. E aí aqueles que já davam Vanderlei como morto, o Mano Menezes como técnico do Corinthians, tiveram que engolir o sapo ontem. Tiveram que engolir o sapo. E nas redes sociais dos torcedores do Corinthians, a unanimidade era, deixe o Vanderlei trabalhar. Na enquete do Gazeta Esportiva que a gente trouxe ontem no Mesa Redonda também, 61% da nossa audiência votou a favor da permanência do Luxemburgo. Fica, Luxa! Foi ali, como o Bacege disse, ele deu um descanso pro Fagner. Ele tem casca para tirar o Fagner do time que a torcida queria, porque o Fagner não foi bem contra o Atlético Mineiro. Então, ficou uma luz no fim do túnel de que algo melhor pode vir. A derrota foi boa? Claro que não. Mas se tinha alguém que merecia... Mas foi só por um. Se tinha alguém que merecia vencer ontem, era o Corinthians. E o gato fogueteiro não viu a bola. E detalhe importante. Continua assim, Detalhe importante. O Bacégio falou que o gol saiu com o jogador machucado. Por causa de quê? Por causa do erro do Sampaoli, que gerenciou mal as substituições. Ele pode fazer 3 paradas. Eu acho que ele não sabe fazer conta. O que ele fez? Ele substituiu 3 jogadores e morreu com jogadores que poderiam ser substituídos, mas não podia mais. Aí o jogador estava machucado e ele falou, vai lá de centroavante. Esse é o gênio, esse é o gato fogueteiro. E o relato do nosso repórter, o Yuri Medeiros, que estava lá no Maracanã, repórter do site gazetesportiva.com, setorista do Corinthians, ele disse...
O Vidal entrou, foi acionado no segundo tempo, já entrou vaiado. Sampaoli vaiado. A torcida chamou o Sampaoli de burro. Flamengo, e tá aí o Dorival fazendo um criticado. belo trabalho no São Paulo. É azar não da torcida do Flamengo, que não merece isso não, da incompetência da direção do Flamengo, que mandou o Dorival, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, embora. O Dorival tá fazendo o quê no São Paulo? Um belíssimo trabalho, e o Sampaoli, o gato fogueteiro, tomou o nó do Luxemburgo, do ultrapassado Luxemburgo. Fica a dica. Fica a dica, verdade, verdadeira. Assina embaixo em tudo que o Garrafa falou. Muito